Esse é o segundo episódio da quinta temporada da incrível série História Completa das Origens Tristes dos Vilões. E para que você não perca nenhum vídeo que for lançado, basta sapecar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Outro truque que você também pode usar é colocar o despertador do seu celular para tocar às 20 horas e 30 minutos, porque os vídeos são lançados nesse horário. E então, se por algum acaso você já for inscrito no canal Super Hero e mesmo assim o YouTube não te manda as notificações, pelo menos o seu celular irá despertar e aí é só você vir aqui no canal Super Hero que terá um vídeo novo, beleza? E no vídeo de hoje eu irei contar para vocês a triste origem do Mercenário, um grande vilão das histórias da Marvel. Então agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa nos mostrando que o temido vilão mercenário foi capturado pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ele foi levado para a prisão de segurança máxima e especial, onde está preso em uma cela feita exclusivamente para ele, construída com um polímero acrílico completamente impenetrável. Dois agentes, então, foram até a sua sala para fazer um interrogatório, o agente Baldry e o agente Hoskins. Eles começaram perguntando sobre a vida pessoal do criminoso, onde ele nasceu e como foi a sua trajetória até se tornar um vilão. E ele respondeu que nasceu no Queens, em Nova York, e completou dizendo que seu nome verdadeiro é Leonard, que ele vivia com seus pais e seu irmão chamado Nathan. A história vai para o passado e nos mostra a infância do mercenário. Na cena, vemos que ele e o seu irmão mais velho estão em cima da laje. Enquanto ele brincava de ioiô, seu irmão se utilizava de uma espingarda de chumbo para matar passarinhos. E em um certo momento, o Leonard falou para o seu irmão Nathan que gostava dos passarinhos e não queria que eles fossem mortos. Mas o Nathan o xingou, dizendo que ele gostava de passarinhos, pois os dois eram inúteis. Isso irritou o Leonard, que não queria ser taxado como um bobo pelo seu irmão mais velho, e por isso pediu para provar que também conseguiria atirar nos pássaros. Mas Nathan negou, dizendo que não daria a arma em suas mãos porque ele ainda era muito novo. Enquanto Nathan descia da laje e ia em direção à cozinha para jantar, podemos ver que o Leonard pegou seu ioiô e arremessou em um pássaro. Isso fez o animal morrer na hora, pois ele conseguiu arrancar a cabeça da ave. Então, desde pequeno, podemos ver que ele tinha o dom de uma mira excelente. O mercenário ainda nos conta que seu pai era um cretino e que tinha um emprego no governo, por isso ele vivia viajando e quase nunca eles se encontravam. O pior é que nas poucas vezes em que eles se viam, o seu pai estava alcoolizado. Aí, quando ficava bêbado, o homem se tornava agressivo e batia nos seus dois filhos e espancava sua esposa. Tanto que várias vezes ela ficou desmaiada no chão com o rosto sangrando. O mercenário confessa que aquilo o enlouquecia, mas o seu irmão Nathan era o que mais sentia uma grande revolta por ter um pai abusivo e ausente. Certo dia, enquanto os dois irmãos comiam um cereal no café da manhã, o Leonard falou para o Nathan que ele sonhava em ser um grande jogador de beisebol e que pretendia ser tão famoso que sua foto sairia até nas figurinhas. Aí então, ele se virou para seu irmão e perguntou para ele com o que ele sonhava. E o Nathan respondeu que queria matar o seu pai. Por um breve momento, um silêncio reinou entre os dois, porém, no final, o Leonard confessou que também tinha esse desejo. Depois de terminarem de comer, o Nathan falou para o seu irmão ir para a escola e não voltar mais para casa naquele dia. Mas o menino não obedeceu. Ele foi para a escola, mas depois que as aulas acabaram, ele voltou sim para o prédio onde eles moravam. Ao chegar na frente do local, ele teve uma grande surpresa. Sua casa estava pegando fogo. Ele viu seu irmão tentando sair pela janela, todo preto por causa da fuligem e das queimaduras. Quando avistou seu irmão no meio da multidão lá na rua, o Nathan gritou para que ele fosse embora, porque a mãe deles estava morta agora. Em seguida, assim que gritou, o pai dos garotos puxou o Nathan de volta para dentro do apartamento que estava pegando fogo. O mercenário diz que toda aquela cena lhe deixou paralisado. Ele não sabia o que fazer. Então, sua única atitude foi ficar observando. Depois do incêndio,
ele passou por várias famílias adotivas, até que começou a fazer parte da família Wilkersons. Essa família não tinha filhos, então ele era bem tratado como sendo o primeiro filho deles. Eles sempre jantavam juntos, conversavam bastante e se divertiam. Um dia, durante um jantar, o Leonard chamou o Sr. Wilkerson pelo seu nome, mas o homem lhe disse que agora ele poderia lhe chamar de pai. O tempo passou e o Leonard, ao invés de ir para uma universidade, ele entrou para a Liga Amadora de Beisebol. Em apenas 3 jogos, ele chamou a atenção de todos por ser um excelente jogador e por isso já foi chamado para participar da liga profissional. Finalmente, ele havia se tornado aquilo que ele sempre quis desde pequeno. Como era querido pela torcida do seu time, ele realmente até virou figurinha para um álbum. Acontece que o Leonard descobriu que aquela vida era muito monótona para ele. Ele queria mais emoção. Tudo aquilo que ele fazia em campo era impressionante para as pessoas, mas para ele não. Até que uma vez, quando seu time jogou em casa com o estádio lotado, o Leonard se deu conta de que todos ali estavam olhando para ele, esperando o seu arremesso de bola. Ele adorou ser o centro das atenções. Até o seu pai adotivo estava lá. Isso que o homem preferia que ele tivesse escolhido jogar futebol americano, mas estava muito feliz por seu filho estar se destacando no beisebol. Acontece também que a esposa do Sr. Wilkerson havia morrido em um acidente de carro pouco antes do Leonard entrar para a liga profissional. Ou seja, mais uma vez ele era órfão de mãe. O mercenário nos conta que naquele jogo ele estava demais. Ele arremessava as bolas e já tinha eliminado 2 rebatedores do jogo, que não conseguiram acertar a tacada, pois os arremessos do Leonard eram absurdamente bons. Porém, quando estava prestes a eliminar o 3º rebatedor do jogo, ele perdeu a vontade de jogar. Ele simplesmente cansou e viu que aquilo realmente não estava lhe agradando e pediu para o seu treinador para que ele fosse substituído. O seu treinador disse que iria acatar o seu pedido, mas que antes ele deveria eliminar aquele 3º rebatedor. O problema é que o Leonard então decidiu se divertir um pouco. Ao arremessar a bola, ele mirou no rosto do rebatedor, que acabou morrendo com um impacto. Todos de lá ficaram perplexos com aquela cena. Nunca tinha se visto algo daquela maneira. Apenas o Leonard estava completamente satisfeito e feliz por ter feito aquilo. Então, ele foi expulso da liga e processado. Porém, lhe arranjaram um bom advogado e ele acabou sendo absolvido. Todos achavam que ele seria preso, mas em segredo, o exército do governo americano lhe contratou para trabalhar como um agente. Afinal, um homem com uma mira perfeita, com vocação para a violência e que possui sangue frio para assassinato não poderia ser desperdiçado. E não demorou muito para ele conseguir sua primeira missão. Logo nessa primeira missão, ele foi enviado para Nicarágua para guerrear contra os comunistas. Seu dever era treinar os rebeldes para serem bons combatentes. Mas, a essa altura, o Leonard já havia se tornado um pilantra ainda maior e aproveitou a situação para fazer dinheiro com o tráfico de drogas. Porém, o grandioso esquema foi descoberto por ninguém mais ninguém menos do que o próprio Justiceiro, que foi ao encontro do Leonard lá na Nicarágua. No seu primeiro confronto contra o anti-herói, o mercenário acabou levando a melhor. Ele conseguiu esfaquear o Frank Castle e ainda destruiu suas armas. No fim das contas, ele acabou sendo preso pelo governo americano depois que eles ficaram sabendo sobre o tráfico. Acontece que, em seguida, ele foi contratado pela Agência de Segurança Nacional, que, por sinal, é a mesma organização que o mantém preso agora. Assim que ele passou a trabalhar para a ASN, ele foi enviado de volta para Nova York para realizar específicos trabalhos lá. E agora, já como mercenário que matava por dinheiro, foi quando ele conheceu o Demolidor. A história é cortada e vemos que depois de muito tempo de interrogatório, os agentes da ASN ficaram irritados pelo mercenário não confessar mais informações. Por isso, o agente Hoskins entrou na cela e começou a socar a cara do vilão. Ele lhe deu vários socos muito fortes, até que em um momento, um dente do mercenário acabou quebrando, e foi aí que ele utilizou suas incríveis habilidades. Ele conseguiu lançar seu dente quebrado de uma maneira tão forte no agente Hoskins que atravessou a sua cabeça e o matou na hora.
Nisso, um segurança que estava do lado de fora entrou na cela e atirou contra o vilão, que usou a sua algema indestrutível para ricochetear a bala, que voltou para o segurança e também o matou. Acontece que o presídio onde eles estavam havia um sistema de segurança muito avançado, e quando um prisioneiro perigoso fugisse e colocasse a vida de todos em perigo, era automaticamente iniciado um incêndio de contenção. Ou seja, o presídio iria explodir em menos de 10 minutos. O restante dos agentes que trabalhavam lá fugiram quando foi anunciado que a contagem para a explosão havia começado. Vemos então que o mercenário estava intimidando o agente Baldry, dizendo que ele era um inútil e que poderia lhe matar a qualquer momento. Além do mais, nessa hora, o mercenário confessou para ele que a história de que o seu irmão tinha colocado fogo no apartamento era mentira. Na verdade, o seu irmão está vivo até hoje. O que aconteceu é que no passado o seu pai estava dormindo no sofá e o próprio Leonard tacou fogo nele. Porém, o pai dele conseguiu fugir, mesmo com o corpo em chamas, e desapareceu para sempre. O homem tinha um treino muito incrível de sobrevivência, afinal, ele trabalhava para a ASN naquela época. Sim, o pai do mercenário também trabalhou para a ASN. Em seguida, a história volta para o presente e vemos que o mercenário foi até a ala do hospital daquele presídio onde ele estava. Lá, ele encontrou o seu pai biológico. O homem estava internado há muito tempo, entre 15 e 20 anos. Ele então humilha o seu pai, dizendo que agora ele não é capaz de fazer nada para se defender. E aí, ele vai embora e deixa o seu pai lá até que o lugar pegasse fogo. No final, percebemos que ele só estava preso porque fazia parte do seu plano para finalmente colocar um fim na vida do seu pai. Na última página, vemos ele fugindo em um carro com um sorriso muito macabro. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história do mercenário. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais!